paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu convido agora todos vocês para nós lermos juntos o 21º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Eclesiásticos, capítulo 6. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo com as pessoas. Vamos lá. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo com as pessoas. Versículo 2. Deus dá a alguns tudo o que desejam: riquezas, propriedades e forma e fama. Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho que aproveita, e não ele. Isso também é ilusão, e não está certo. Quem vai contender com Deus? Ele abençoa quem Ele quer. Ele dá a quem pede com sinceridade, com honestidade, com bondade. Ele dá. E quem pode contender com Deus? Ninguém. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. Porque o homem trabalha tanto, tem sua família para cuidar, trabalha para cuidar da sua família, para que não venha deixar faltar nada. Mas acaba morrendo e não levando nada. Fica tudo para trás e não tem proveito de nada. E a criança que já nasce morta, ela não trabalha e volta, não sofre neste mundo, nasce morta e volta para o lugar da onde saiu, que é de Deus. Todos saímos de Deus. Todos fomos feitos em imagem e semelhança do Pai, o Criador. E para Ele, um dia voltamos. O nosso fôlego voltará para Deus. Porém, o corpo vai continuar dormindo na terra. Porém, se não fosse assim, o Messias, chamado Cristo Jesus, não teria ido em espírito, vivificado em espíritos ao mundo dos mortos, pregar para eles. Os espíritos antigos. Ouçam agora com bastante atenção. É
é inútil a vida dessa criança e ela desaparece na escuridão, onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida. Mas a vida neste mundo é preocupante, é cheia de angústia, tristezas, preocupações, enfado, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem que trabalhou tanto, sofreu tanto, teve angústia, enfado, tristeza, teve também alegria, teve também desânimo. Mas a criança teve mais, porque nasceu morta, não sofreu, não teve cansaço, enfado, insônia, problemas, dificuldades, não teve. Simplesmente nasceu morta. E voltou para onde? O lugar de onde saiu. Que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim não vamos todos para o mesmo lugar. Do que adianta viver 1000 anos sabendo que todos um dia vamos parar no mesmo lugar? Vamos descansar na terra, o nosso corpo vai descansar na terra, porque da terra foi feito. O nosso Pai nos fez do pó da terra. E o nosso corpo vai voltar para o pó outra vez. Vai virar pó. Só por causa de 2, Eva e Adão, que desobedeceram a ordem e as leis de Deus. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão. É correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Então você tem que se conformar com o pouco que você tem. Se você tem pouco, se conforme com o que tem. Porque foi o Pai, o Criador dos céus e da terra que deu a você. Então você se conforme com o que você tem. E nunca queira correr atrás do vento, que nunca você vai pegar. Nunca você vai conseguir alcançar. Tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E o Pai sabe, o Criador sabe do que vai acontecer comigo e com você. E o que eu vou fazer neste mundo e o que você vai fazer neste mundo.
Quantos anos eu vou viver neste mundo e quantos anos você vai viver nesse mundo. Quanto tempo eu e você vamos passar aqui na Terra. E depois vamos voltar para Ele mais uma vez. Nada aqui é para sempre. Nada aqui é para sempre. Aqui é apenas uma escola. Considere que você está numa escola, está aprendendo a viver. Então, façam o bem e nunca o mal. Façam o bem diariamente. Aceitem Jesus Cristo de Nazaré, o Messias chamado de Cristo Jesus, como o único Salvador pessoal das suas vidas. Creia nele e seja fiel e obediente. Porque ele sabe quanto tempo você e eu vamos passar aqui na terra. E o que você e eu vamos fazer aqui nessa terra, ele sabe de tudo. Antes de você nascer, e antes de eu também nascer, ele já sabia que eu ia estar aqui nessa época. E você está aí nesta época também, fazendo a vontade dele. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Quem vai discutir com Deus? Quem vai discutir com Deus? O Todo-Poderoso. Quem suportaria? Quem suportaria ouvir Deus falar e dizer: você tem coragem, você tem a capacidade de discutir comigo? Será que você tem a capacidade de ganhar todos os discursos? De debater com Deus? Claro que não tem. Nenhum ser humano tem. Nenhum ser humano teve. Portanto, nenhum ser humano teve no passado, também agora no presente. Não há nenhum ser humano que contenda e discuta com Deus e barganhe com Ele, que dá no mesmo, e vença. Porque sem você Ele é Deus e continua sentado no trono. E com você Ele ainda é Deus e continua te olhando no trono, te protegendo, te livrando de todo mal. Uma coisa é certa: quanto mais falamos, mais tolices dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte? Nós não vamos ver. Mas agora com toda certeza, irá acontecer sim o grande arrebatamento do povo de Deus. E a destruição dos maus nós não vamos ver. Mas todos aqueles que estão esperando a volta do Messias, chamado Cristo Jesus, o Filho de Deus, subiremos ao encontro com Ele nos ares. Porém,
os que estão na terra dormindo, os corpos dos que estão na terra, ressuscitarão primeiro e subirão ao encontro do Senhor nos ares. E os que estão vivos, ou seja, se acontecer agora, amanhã, se formos vivos, os que estamos vivos, seremos transformados num piscar de olhos e subiremos também juntos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Amém? E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.